O técnico do Internacional, Paulo Pezzolano, promoveu duas mudanças importantíssimas e fundamentais na equipe do Internacional. Uma postura e um sistema tático diferentes e que já estão surtindo efeito na equipe e que foram importantes para a grande atuação do Inter no Maracanã ontem à noite no empate 1-1 contra o Flamengo. Mudanças silenciosas e que eu vou te contar depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada dos conteúdos por aqui. E vamos lá, porque eu quero falar com vocês sobre essas mudanças importantes que foram feitas pelo Paulo Pezzolano, e a gente teve até confirmações dele ontem na entrevista após o jogo e também no que falou o atacante Rafael Borré. Foi um dos caras da noite pelo golaço ontem no Maracanã contra o Flamengo, deixou o Léo Ortiz sentado no gramado, fez um golaço, o atacante colombiano do Inter, e essas mudanças também envolvem o nome dele, tá? Gente, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, tá? Como que o Inter tem se posicionado em campo. E é importante a gente colocar que isso vai poder variar de jogo para jogo, tá? Dependendo do adversário, dependendo do contexto do jogo. Mas o que já deu para entender, e quem acompanha os vídeos pós-jogo que a gente faz de análise aqui no canal já pôde perceber que eu bato muito na tecla de quando o Inter tá apostado no sistema defensivo, tá? Vou começar por isso. O Inter ontem, mais uma vez, defensivamente, se portou num 5-3-2, tendo três caras no miolo de zaga, os dois zagueiros Mercado e Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel mais pela esquerda, o Mercado como esse líbero e o Bruno Gomes pelo lado direito dessa zaga, o Vitinho descendo para recompor quase como um ala defensivo e o Bernabei como esse ala defensivo pelo lado esquerdo. Essa é a linha de 5 do 5-3-2 que o Inter tem se postado nesse ano defensivamente. À frente deles, os dois volantes e o meia, Paulinho, Ronaldo e Alan Patrick. E lá na frente, Carboneiro e Borré. Essa é a forma que o Inter tem se portado defensivamente, mas pode variar, tá? Às vezes o Alan Patrick fica mais ao lado do Rafael Borré e o Carboneiro desce uma casinha, aí fica os dois volantes e o Carboneiro, e por vezes o Carboneiro sobe como esse segundo atacante ao lado do Borré e o Alan Patrick desce. Isso depende muito do contexto do jogo, tá? E a gente tem visto isso. Em outros jogos, como por exemplo no Grenal, a gente viu o Alan Patrick mais próximo do Borré e o Carboneiro numa casinha atrás. Vai depender do jogo, tá? Vai depender do jogo. E por vezes virava até um 5-4-1, com só o Borré lá na frente e esse cara que estava como segundo homem ao lado do Borré, descendo uma casinha e ficando uma linha de 4, tendo 5-4-1. Isso aconteceu ontem ao longo do jogo contra o Flamengo também. Isso é uma mudança tática na postura defensiva do Inter que vem sendo muito importante nesse início de temporada e vem dando uma solidez defensiva que o Inter não estava tendo principalmente no segundo semestre do ano passado. E aí eu quero atentar aqui para duas coisas em relação ao Carboneiro, tá? Primeira questão. O Carboneiro, ele já está fazendo o cosplay do que será o Alejandro quando jogar ao lado do Rafael Borré. Para vocês entenderem, tá? O Borré, na verdade, ontem, ele fez o cosplay do Alejandro e o Carboneiro o cosplay do Borré, para vocês entenderem de uma forma mais fácil. O que acontece? Quando ele jogar com Alejandro e Borré, a ideia vai ser o Alejandro ser o que o Borré foi ontem e o Borré ser o que o Carboneiro foi ontem. Significa que o Carboneiro vai sair do time? Acho muito pouco provável, vai depender também de contexto de jogo, mas no time titular eu não vejo o Carboneiro saindo. Eu acho mais fácil ele tirar outra peça desse sistema. E aí vai ser a dúvida, ele vai tirar o Vitinho, que tem esse papel importante na recomposição lá na linha de 5, ou ele vai, acho também pouco provável, tirar o Alan Patrick, tirar um dos volantes, que eu também acho pouco provável. O Pezzolano vai ter que encontrar uma forma de conseguir colocar todas as melancias nesse bagageiro, tá? É isso que vai ter que ser pensado a partir de agora e que possivelmente o Pezzolano já pensou, mas não externou, tá? Mas ontem a gente viu como vai funcionar esse sistema quando tiver Borré e Alejandro. E essa é uma forma, tá? No sistema defensivo. Quando o Inter foi para frente para pressionar a saída de bola do Flamengo, e aí quem vê os vídeos pré-jogo aqui no canal
Sabe, eu falei sobre isso, gente. A pressão que o Inter poderia fazer num dos principais defeitos do time do Flamengo nesse início de ano com o Felipe Luiz e que já persiste também no final do ano passado. A pressão em cima da saída de bola do Flamengo. Como que o Inter se portou nessa pressão? Tinha os dois atacantes praticamente dentro da área, Borré e Carboneiro. O Alan Patrick quase como um falso ponta pelo lado esquerdo de uma linha mais atrás. Ronaldo e Paulinho quase na entrada da área e o Vitinho pelo lado direito. O Inter fez essa pressão desta forma, com 6 jogadores no campo do Flamengo, tá? E isso é muito interessante, porque a pressão em cima da saída de bola do adversário é uma característica dos trabalhos do Pesolano. Vai ser exatamente dessa forma, com 6 jogadores, tão agressivamente como foi feito ontem contra o Flamengo? Não sabemos, mas possivelmente não. Vai depender do adversário e da forma que esse adversário sai jogando. Por exemplo, o Palmeiras, que o Inter vai pegar na próxima rodada do Brasileirão, na quinta-feira que vem, ainda tem o São Luís antes pelas quartas do Gauchão em jogo único no domingo aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Palmeiras, ele tem uma forma de sair diferente do Flamengo. O Palmeiras sai muito na base do chutão. Então eu acredito muito que alguns desses jogadores, desses 6 que pressionaram a saída de bola ontem do Flamengo, vão dar alguns passos para trás, porque o Palmeiras tem como principal característica sair no chutão. Carlos Miguel para alguém dar casquinha para sobrar lá na frente para os atacantes. Então acho que o Inter vai povoar, não em nomes e em trocas, o que pode acontecer, mas eu não acredito, mas povoar esse meio de campo trazendo essa galera algumas casas para trás. Tá? Eu acho que é uma possibilidade bem viável para acontecer e para a gente ver no jogo do Palmeiras. A gente daí vai ter que aguardar, obviamente, quinta-feira para a gente ter uma resposta. Além dessa questão do Carboneiro de cosplay do Borré e o Borré de cosplay do Alejandro, que eu estou citando aqui, tem um outro ponto importante sobre o Carboneiro. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o Borré falando justamente sobre isso que eu estou dizendo, de que ontem a gente já viu uma prova de como deve jogar com Alejandro e Borré no ataque. Olha só. El entrenador en ese sentido ya lo ha trabajado, incluso el partido de hoy, si tú ves, Carbo estaba jugando por dentro conmigo, entonces era tener otra referencia cerca, ahí te repartes el ataque con otro jugador y bueno, yo creo que son situaciones que dependiendo del rival, dependiendo de lo que él planifique, nos van a dar otras herramientas. Muchas veces tener 2 9 de referencia también te ayuda mucho a repartirte los espacios dentro del área y bueno, yo creo que va a depender mucho de lo que el entrenador quiera, pero bueno, es un arma más que tenemos y él es bienvenido y yo creo que nos va a ayudar mucho también. Aí o atacante do Inter, Rafael Borré, que ontem daí no fim das contas marcou o golaço do Inter, que abriu o placar para esse empate, essa grande atuação do Inter contra o Flamengo. Mas tem outro ponto importante sobre Carboneiro, não só esse cosplay que eu citei. O Carboneiro sem a bola. Isso era algo que a gente debatia no ano passado. Lembra quando teve a informação do GPS do Carboneiro, o técnico era o Ramon Dias, o Inter estava mal, reta final de temporada, brigando para não cair, se falava que o Carboneiro corria pouco? Não dá para falar nesse início de trabalho do Pesolano sobre Carboneiro. Tanto com bola no pé, tecnicamente, mas também em postura tática, tá? O Carboneiro vem sendo um cara muito importante nesse sentido também. Vem correndo muito, suando muito. Por quê? O Pesolano entendeu e viu isso no time do Inter e vem pedindo para o Carboneiro ser muito importante também sem a bola, se movimentando. E o Pesolano, inclusive, falou sobre isso na sua entrevista coletiva. Olha só o que disse o Pesolano. Son jugadores de una cualidad increíble. Carbo lo está haciendo cada vez mejor, ¿sí? Estoy muy contento con Carbo, ¿sí? Lo está haciendo muy bien con bola, como siempre lo hizo, está ayudando mucho al time sin bola, está sabiendo colocarse bien y lo va a mejorar. Es un jugador de selección, un jugador top. ¿Sí? Y Rafa Borré siempre lo fue. Es un jugador que se entrega 100% con bola y sin bola. Dios quiera que faça 30 goles como él le merece. Mas lo más importante es que él está entrenando bien y lo está haciendo muy bien los jogos. Estoy muy contento de tener a Rafa Borré con nosotros. Aí então, gente, o técnico do Inter deixando claro que o Carboneiro já está atuando de uma outra forma também. E aí, eu ressalto aqui, isso é trabalho, isso é tempo, isso é dia a dia, coisas vão dar errado, coisas vão dar certo, testes vão dar errado, testes vão dar certo, e isso é do jogo, isso é normal. Mas a gente já vê um efeito do trabalho do Pesolano nessas mudanças sutis, que poucas pessoas olham, mas que eu estou apresentando aqui para vocês, tá?
Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários, que eu volto à noite pra gente atualizar tudo do Internacional, tá? Até daqui a pouco.